A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal Felisberto Moreira para gravarmos mais um vídeo para o canal. A nossa missão aqui no YouTube é uma missão que tem como fundamento as Sagradas Escrituras e trazer assuntos relevantes da nossa fé, que venha abrir e desembocar no conhecimento de Deus. Aqui nós tratamos de reflexões, assuntos polêmicos, né? E que traga também despertamento e edificação para todos nossos queridos irmãos. Passando no nosso canal, não esqueça de se inscrever, de dar o seu like, fazer seus comentários e compartilhe os nossos vídeos. Nosso tema de hoje é um tema muito polêmico. As Sagradas Escrituras, elas são confiáveis? Nós deparamos com bastantes eruditos, né, que se formaram em faculdades, né, igual a USP, a Mackenzie, né, são teólogos que foram formados, né, que são altamente qualificados, né, pelos seus conteúdos que postam no YouTube, né, mas eles têm uma missão de desconstruir a Bíblia, falando que a Bíblia não é um livro confiável, né, chamando Cristo de falso profeta, falando que a morte de Cristo foi uma farsa, falando também que Adão não existiu, é um mito, e a serpente também. Nós encontramos nesses eruditos aí, igual professor Fábio Sabino, professor Lucianos, que são eruditos, né? E nós percebemos que os elementos, os instrumentos que eles trabalham para tentar desconstruir Sagradas Escrituras é a gramática das línguas originais, né, e a parte histórica. Só que eles não lidam com a fé. Agora, como é que você vai interpretar as Escrituras Sagradas, tirando dela o instrumento principal, que é a fé? Agora, como é que você vai desconstruir Deus, desconstruir os ensinos sagrados, as Escrituras Sagradas? Tudo é fundamentado em crítica textual, que vem lá desde o século XVIII, né? A Igreja creu nas Escrituras Sagradas há mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos ela creu, né, nas Escrituras Sagradas, e temos um largo testemunho do que Deus fez do século I até agora. Se fosse um livro falso, não tinha tanto impacto, tantas transformações.
que aconteceu nesses 2000 anos aí de história, falando só do século I até agora, né? Mas eles aí nos corredores acadêmicos, né? Eles querem entender e falar que o Deus da Bíblia não é um Deus verdadeiro. Agora, como que você vai pegar um Deus que vive no atemporal e querer desconstruir ele dentro de uma gramática e dentro de um contexto histórico, né? E por que eles não tentam desconstruir as obras de Homero, de Sócrates, de Pitágoras, de Platão, né, de Arquimedes, que se fosse feito também um confronto e uma análise, não servia para nada, tinha que jogar no lixo, né? Agora, a Bíblia, só do Novo Testamento, nós temos mais de 5.800 cópias. E fora as partes arqueológicas, as provas arqueológicas que temos, né? Muitos eruditos também, PhD, cristão, né? Homens que tanto fala bem o hebraico, o grego, o aramaico, né? O latim, né? São homens também qualificados, são tradutores das Escrituras Sagradas, que defende a Bíblia como um livro confiável. Agora, vamos falar um pouco aqui dos papiros. Primeiro, nós não temos autógrafos do Novo Testamento. Segundo, o que temos são cópia de cópia. Essas cópias são do século II. As mais antigas, não completas, são fragmentadas. São fragmentadas. O papiro 52, datado do ano 125, 25 anos após a morte do apóstolo João. Este fragmento é do capítulo 18 de João, 4 versículos. Aí, você datado do ano 150 depois de Cristo. Depois nós temos do ano 150 ao ano 175. O papiro 66, muito mais amplo, do capítulo 1 de João até o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Aí você tem também o papiro 75, datado do início, datado do meado do século II até o início do século III. Depois você tem o Códice Vaticano do século IV, que é parecido com o estilo textual do papiro 75. O papiro 46 do Evangelho de João, datado do segundo século. Nós temos o papiro 52, do ano 125, depois nós temos o papiro 66, do ano 150, o papiro 75 do início do segundo século e final do terceiro século, papiro 46 do segundo século e os códices Vaticano, Sinaítico
que vem do século IV, e o alexandrino do século V. Quem salientar os papiros 66, 75, ele já traz o título do autor. Então observe bem, merece confiança o Novo Testamento. Vamos partir do primeiro ponto, apresentar. Primeiro ponto, o Novo Testamento é a Bíblia em seu todo. O único livro de literatura antigo cujos documentos papirológico ou pergaminático existe em tempo mais próximo do seu autor de que qualquer outra literatura. Então aqui nós temos o papiro 66, 75, que são mais próximos do seu autor. São mais próximos do seu autor do que todas as literaturas que existem no mundo. Então, são confiáveis. Agora, a Bíblia, o que temos nela são erros de tradução, erros técnicos. Nós não encontramos nela. Eu, inclusive, eu vi agora esses dias o teólogo, ele é um grande acadêmico, professor Fábio Sabino, né, e desafiou os pastores para ir lá na sua live ao vivo, provar que o Deus da Bíblia existe. E aí vejamos bem, entrou um pastor lá e ele colocou esse tema do Salmo 82. Eu vou ler aqui, os irmãos entenderem. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgarei injustamente? Respeitarei a aparência das pessoas, dos ímpios? Defendei o pobre, ou fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre, os necessitados, tirai das mãos ímpios. Eles não sabem, nem entendem, e andam em treva, todos os fundamentos da terra vacilam. E disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. E levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te parece todas as nações. Pois perece todas as nações. Então, o professor Fábio Sabino fez uma pergunta. Se o Deus da Bíblia é Deus, por que ele estaria numa assembleia que não era dele, de outros deuses, né? Aí tadinho do pastor que entrou lá, não soube nem interpretar o Salmo 82, né? Não soube nem interpretar. E aí falou lá que não era outros deuses, que ali era a imaginação das pessoas naqueles tempos. Irmão, vale salientar que o termo Deus, traduzido lá em Gênesis, é Elohim. Elohim. E dependendo o contexto, é aplicado para Deus, é aplicado também para os anjos, em sentido de deuses, é aplicado para demônios e é aplicado para seres humanos.
Agora, aí ele falou assim, então, se ele desceu para estar com Deus, então ele se materializou, ele se tornou humano, e o pastor engasgou lá e não teve argumento, não sabe, né, interpretar um texto bíblico. Então, nesse contexto aqui, Elohim, aqui o próprio texto, pano de fundo do texto, Davi está falando dos juízes que desprezavam os órfãos e a viúva, e eles apoiavam os ladrões. Então, o pano de fundo aqui dos deuses, aqui, neste contexto do Salmo 82, se refere que aqueles deuses ali se referia aos juízes de Israel, aos poderosos, às autoridades de Israel. Não tem nada a ver com deuses, né? Porque a palavra Elohim, ou El, né, era aplicado tanto para Deus, né, era aplicado também para os anjos, e para os demônios também, e para os homens, para os poderosos. Agora, nesse sentido aqui, Deus aqui representa os juízes. Então, será que Deus desceu lá para estar nessa assembleia? Deus não desceu. Nós devemos entender uma coisa. Deus é espírito. João capítulo 1, verso 18, diz a palavra que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez revelar. Então, quem é Deus aqui na Assembleia? Deus aqui, as expressões de Davi significa, as expressões de Davi significa a manifestação de Deus, denunciando os juízes, denunciando a sua injustiça. Então, é este texto. E o pastor, como não soube nem interpretar Salmo 82, ficou confundido e envergonhado. Eu vi lá o debate dele, professor Fábio Sabino, como ele é um erudito, formado nas línguas originais, hebraico, aramaico, conhece bem também inglês, latim, né? E a pessoa, para entrar e debater com esses eruditos, ele tem que saber apenas um básico das línguas originais. Eu, por exemplo, ele é um erudito, né, mas vejo nos esboços que ele faz, ele querendo desconstruir o Deus da Bíblia só pelas gramáticas grega e hebraica e pela parte histórica. Aí não tem como, irmão. Não tem como desconstruir. Como é que você vai desconstruir um Deus que vive fora do tempo e vive fora do espaço,
né? Vive fora do espaço. Trazer ele para o tempo e desconstruir só pelas gramáticas originais e pela parte histórica. Eu acho o esboço dele muito raso, muito superficial, porque se estivesse tratando de um filósofo, de um físico, aí eu ficaria calado. Mas estamos falando do Deus invisível, do Deus criador do universo. E não tem como você fazer um esboço e determinar. Outra coisa, um erro muito grave que eu vejo dele, querer desconstruir a Bíblia só pelos pampiros que ele conhece, só pelos códices sinaítico, vaticano, alexandrino. Tem como? Não tem como, não tem como. Para você falar que a Bíblia não é verdadeira, você tem que ter tido contato com os originais bíblicos. E com os originais, nenhum erudito na Terra teve contato com os originais bíblicos. Para ele desconstruir a Bíblia e falar que ela tem erro, primeiramente ele tinha que conhecer, né, os originais. Pelo amor de Deus, só pelos pampiros e pelos códices não dá para você bater o martelo e falar que Cristo, a morte de Cristo foi uma farsa, a sua crucificação foi uma farsa, pelo amor de Deus, né? Por isso que a Escritura diz que a sabedoria dos homens do mundo é loucura diante de Deus. Então ele é um grande erudito, mas os esboços dele ele usa mais a gramática originais e a parte histórica. E aí não tem como interpretar a Bíblia, porque tem que ter a parte histórica, a parte gramatical e a parte da fé. Só pela parte gramatical e pela parte histórica não tem como você bater o martelo e falar que aquele texto bíblico está bem interpretado, está dentro da hermenêutica e da exegese bíblica. Não tem como, tem que ter a fé, porque nós não conhecemos o Deus da Bíblia só pela parte gramatical e pela parte histórica. Conhecemos pela fé. Né? Como ele fala que os estudos dele não tem nada a ver com crença. Então, se tivesse a ver com crença, né, eu tinha como entrar lá também e refutá-lo, e nós entramos nestas três partes: a parte da fé, a parte histórica e a parte gramatical. Então, irmão, a Escritura Sagrada, ela é um livro confiável. É um livro confiável. É um livro que nele tem, Escritura Sagrada é a palavra de Deus viva e eficaz. É como está lá em 2 Timóteo 3,16. Que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Só um pequeno análise aqui, irmãos. E nossos irmãos temos muito cuidado em entrar nesses canais desses teólogos, que são teólogos célticos, né?
A missão deles se formaram especificamente para confrontar a fé, tentar desconstruir a fé que uma vez cremos, né, e devido que ele encontra muita gente despreparada, né, sem conhecer nem o básico das línguas originais, a gente vê as pessoas que vão nos canais dele. E os inscritos também, tem quase 100 mil inscritos lá. Você vê que até os inscritos deles, vocês vê que eles não têm um conhecimento histórico, não têm um conhecimento dos papiros, dos códices. Então, o que ele põe ali no seu canal recebe um aplauso muito grande. Então, olhando ali os comentários, né, você vê, são gente que nunca teve contato com Deus, com o Deus verdadeiro. E não lê, irmão, não lê a Bíblia, sabe? Não faz uma análise, tanto gramatical como histórico, e como também uma análise teológico espirituais da Escritura Sagrada. Então, irmão, a Escritura Sagrada não tem como falar que ela é um livro que não tem nenhuma confiança. Primeiramente, a Bíblia, ela não foi construída, não foi de qualquer jeito, né? Do século II até o século V, onde ela foi, cânon bíblico foi cerrado. Então ali, na patrística do pai da igreja, tinham mais de 100 evangelhos, né? Aí quando foi feito o cânon, e aí 96 evangelhos foram tirados fora, e só passaram do teste 4 evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Tinha que ter também os critérios, tinha que ter também o critério da apostolicidade. Os livros da Bíblia, do Novo Testamento, tinha que ser escrito por um apóstolo ou por alguém que estava próximo dos apóstolos. E tinha que ter também a canonicidade, né? Era livros que tinha as suas partes técnicas comprovando que era inspirado por Deus. Que os livros tinham que fazer harmonia, né? Tanto o Novo Testamento como do Velho Testamento, para poder ser canonizado, para ter uma canonicidade autêntica. E tinha também que ter ser aceito também pela igreja. Então lá pelo século V, que foi fechado o cânon bíblico. E a Bíblia não foi escrita de qualquer jeito, e nem de qualquer maneira. A Bíblia, ela é o único livro que quando nós lemos ela, o autor está presente. Mais de 4.000 anos de história, né? 40 escritores que escreveram a Bíblia, em cultura diferente, em lugares diferentes, que foi escrito, né?
e depois juntaram o que os 40 escritores escreveu e foi ver que a linha de pensamento era uma só. Hoje você pode pegar 40 pessoas e mandar cada um escrever uma história. E depois junta, depois que os 40 escrever, junta aquelas 40 histórias para ver se harmoniza. Nenhuma harmoniza. Então, o único livro da Bíblia, da história, que os escritores escreveram, 40 escritores, cada um vivendo num tempo diferente, numa época diferente, em lugares diferentes, em culturas diferentes, que escreveu numa só linha de pensamento, foi os escritores bíblicos. Então eu trago este pequeno análise aqui para compartilhar com nossos queridos irmãos. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.